Ora viva, boa noite e bem-vindo a este que é o programa Índico Podcast na sua primeira edição. E hoje vamos então fazer a antevisão desta que é a terceira sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo, marcada para esta sexta-feira, 14 de fevereiro. Para então avançar sobre esta cerimônia estruturante naquilo que é a vida político e social do Partido Frelimo, contamos em estúdio então com o analista Dércio Alfazema, quem passo de já saudar. Boa noite e bem-vindo a este que é o nosso Índico Podcast. Boa noite a si e a todos que nos acompanham. A saudação é igualmente extensiva ao Elvis Mulungo, a quem tenho desde já o prazer de anunciar a sua participação nesta que é a nossa primeira edição do Índico Podcast. Boa noite a si, boa noite ao Dércio e também a quem nos acompanha a partir de casa ou das diversas plataformas digitais. Estamos cá para discutir em torno daquilo que será esta terceira sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo. Esta é uma das sessões que vai naturalmente com apenas 3 pontos milimetricamente definidos. Falo naturalmente da questão da passagem de testemunho do presidente Filipe Jacinto Nunes para o presidente eleito então Daniel Francisco Chapo, este que passa então a liderar aquilo que será então o destino do partido, sendo este o expoente máximo na liderança da mesma. Com relação a este ponto, julgo que seja um ritual quase que sempre cumpre-se assim que as circunstâncias exigem, mas com relação ao segundo ponto, que é a eleição do secretário-geral, provavelmente este possa então merecer bastante atenção daquilo que é a pretensão dos camaradas na indicação daquele que vai então secretariar esta formação política. Qual é o perfil que acha que deve ter o secretário-geral da Frelimo a ser eleito esta sexta-feira? Olha, a questão do perfil ela é muito importante. Nós vimos na última sessão, ano passado, na escolha do candidato para a presidência da República, que a questão do perfil era muito importante. Mas percebemos que havia uma percepção de perfil para quem está fora da Frelimo e havia uma percepção para quem está dentro. Eu estou em crer aqui que, se calhar, o perfil, neste momento, de quem está fora e de quem está dentro é uma coisa muito importante. Eu acho que deve haver uma jogada no sentido de conjugar as duas posições e encontrar esta figura que de facto consiga unificar a imagem da Frelimo fora e a imagem da Frelimo por dentro. E eu, neste momento, como todos os indicadores da nossa política, eu vejo que, se calhar, o Samora Machel Júnior é das figuras indicadas que, se calhar, poderá ocupar esta posição de secretário-geral do partido. Isto porque é uma figura que tem uma aceitabilidade a nível interno, mas também tem uma aceitabilidade a nível externo. Então, neste momento que nós temos essa questão da convulsão social, que é causada por variados fatores, é importante que tenhamos uma figura destas, porque ela vai trazer ou vai se engajar no sentido de recuperar aquilo que é a legitimidade da própria Frelimo perante as populações. Então, esta figura ela não pode ser olhada somente como sendo uma figura que será nomeada no âmbito do cumprimento daquilo que são protocolos dentro da Frelimo. Tem que ser uma figura que será imbuída de responsabilidades. Hoje em dia nós estamos a atravessar, ou estamos numa nova forma de ser na política moçambicana. Então, é esta forma nova de ser na política moçambicana que, na compreensão desta figura que será nomeada, deverá se posicionar no sentido de resgatar os vários valores que, se calhar, ou foram perdidos ou estão a ser mal compreendidos neste momento por várias esferas da nossa sociedade. Dércio Alfazema, comunga da mesma ideia, como é que prepara para aquilo que deverá ser então o perfil do secretário-geral da Frelimo a ser eleito nesta sessão do Comitê Central? Bom, primeiro queria parabenizar a Frelimo por este exercício da democracia interna. Isto mostra que o partido é um partido coeso, forte e que respeita aquilo que são os seus estatutos e age de acordo com os seus estatutos. Esta reunião do Comitê Central é extraordinária e está prevista nos estatutos que podem decorrer sempre que necessárias reuniões extraordinárias. E foi convocada nos termos do próprio estatuto do Partido Frelimo e não numa situação de gestão de crise, mas é mesmo numa situação em que o partido pretende eleger os novos órgãos e dar a legitimidade para que eles possam
atuar e responder àquilo que são os desafios atuais e futuros do Partido Frelimo. E nesse sentido, é preciso olharmos também que a Frelimo, assim como o país, estão num processo de transição geracional. A população jovem está a crescer rapidamente, tem as suas demandas próprias e estão à busca de respostas um pouco mais urgentes. Ao nível da liderança do país, também estamos a acompanhar esse processo de transição geracional, um presidente jovem, mas também que vai assumir a liderança do próprio partido. E as dinâmicas políticas, econômicas e sociais da atualidade exigem e impõem isso. Que tenhamos pessoas na frente que sejam capazes de trazer respostas rápidas, porém acertadas. E depois temos também esse desafio da comunicação. Precisam de pessoas que falam a língua dos jovens, que falam uma linguagem que seja acessível a todos. E depois temos os desafios internos do próprio Partido Frelimo. Há de notar que temos sim esse contexto desta crise pós-eleitoral, mas é uma questão pontual. Daqui a pouco se ultrapassa, se resolve, mas o Partido Frelimo tem toda a agenda política, inclusivamente tem um congresso daqui a dois anos por aí, depois tem também o novo ciclo eleitoral. Então, é preciso que a Frelimo encontre alguém que tenha essa sensibilidade, essa capacidade de unir o partido internamente, dinamizar as bases e que também seja um excelente comunicador para politicamente comunicar com a população, comunicar com os membros que não estão representados, portanto, nestes órgãos e trazer uma narrativa alternativa que pode ajudar a reforçar essa questão, essa mensagem de esperança que o presidente Chapo tem estado a trazer. Eu penso que há condições e há capacidades internamente no Partido Frelimo. O secretário-geral vai sair entre os 230 membros do Comitê Central, se conhecem muito bem, já estão desde o Congresso de 2022, são membros politicamente ativos e eu penso que a Frelimo vai conseguir encontrar alguém internamente que possa ser de consenso e que possa ter capacidade e condições suficientes para aglutinar o partido. O partido sofreu muito nesta questão das manifestações pós-eleitorais, as suas sedes foram incendiadas, então há de precisar ter alguém que fale com a comunidade, que fale com os jovens para mostrar que, olha, o partido está a governar e o partido também está e vai fazer de tudo para promover bem-estar, que é um dos objetivos da Frelimo, segundo o seu próprio estatuto, e que também vai conversar e colher a sensibilidade desses jovens para depois influenciar o partido politicamente para que no âmbito da sua governação consiga trazer respostas mais acertadas. Há muitos nomes de que se falam, mas para mim o mais importante é que seja alguém que esteja à altura de responder aquilo que são os desafios atuais, mas sobretudo os desafios futuros e que possam conseguir conduzir, dar direção para conduzir o partido a um bom porto e que venham servir não de obstáculo para a governação do presidente Chapo, tanto a nível do partido, como também como chefe do Estado, mas que venham servir de uma mais-valia e de suporte para que o presidente Chapo se concentre mais na sua direção em relação ao país e que ele exerça o seu mandato ciente de que o partido também está com alguém que está alinhado consigo e que poderá cooperar e ajudar para levar o país ao bom porto. Alves Mulungu, este encontro acontece numa altura em que o nosso país é assolado por vários desafios, quer de índole política, assim como etnossocial. Como é que repara para este encontro ou que estratégias a Frelimo deve adotar após este encontro com vista à recuperação daquilo que é a sua popularidade junto das massas? Assume-se que, ainda que o partido seja o partido das massas, como veio-se a confirmar nas últimas eleições, é notório este desgaste, principalmente nas grandes cidades, onde a imagem não é tão propalada tanto quanto se podia testemunhar nos tempos remotos. Bem, aqui há uma necessidade de fazer-se um trabalho extremamente profundo. E este trabalho passa numa primeira fase em compreender as reais causas das manifestações, porque o que nós estamos a assistir é que há uma intenção
de facto buscar o último escrutínio a nível do nosso país, que foi realizado ano passado, como sendo a causa. Então, esta não é a causa principal, este se calhar pode ser o pretexto para a questão das manifestações. Então, buscando as causas, reunindo elas de uma forma eficaz e concisa, o partido terá subsídios ou terá linhas de orientação, de facto, para poder decidir e se posicionar perante a este todo problema que o partido teve durante estes últimos anos. E numa outra vertente, conhecendo essas causas e tendo, de facto, desenhado essas linhas de orientação, precisa de uma figura que de facto tenha a capacidade de fazer com que a mensagem chegue à população de uma forma clara e de uma forma com que a população compreende também que há, de facto, elementos suficientes para confiar naquela figura que neste momento está a representar o partido Frelimo. Então, daí nós teremos também a possibilidade de resgatar as bases, porque o que se percebeu durante este processo todo é que as bases foram muito ignoradas. Houve, de facto, muita reclamação nas bases, na qual haviam pessoas que militavam de uma forma muito frequente, ou pessoas muito engajadas na causa do partido, mas que quando chegava o momento de repartir algum dividendo, sempre vinha algum estranho ou uma pessoa que eles não conhecem. É verdade que na dinâmica do partido pode-se buscar uma pessoa de fora, desde que essa pessoa consiga satisfazer aquele problema pontual do partido, mas é preciso que haja uma sensibilidade no tratamento disto. Então, as bases, elas precisam ser resgatadas. Então, esta figura terá esta possibilidade de resgatar essas bases para que elas trabalhem de uma forma exaustiva para, de facto, voltar a resgatar a boa imagem que a Frelimo sempre teve. Então, fazendo isto e conjugando a ideia de estar muito próximo do poder, através do secretário do partido, que será nomeado, aqui tem que se criar uma base, que esta base sirva, de facto, de uma base sólida para elevar a imagem do presidente Chapo, porque o presidente Chapo precisa, numa primeira fase, ser aceito dentro do partido, pelas massas todas. Temos que recordar que ele veio de um processo democrático dentro do partido. Então, houve quem não votou nele, houve quem não apostou nele. Mas, neste momento, precisa de um discurso a nível interno para que todas as alas percebam que aquela é a figura que vai conduzir o destino do partido dentro dos próximos 5 anos. E não só, mas também a figura do secretário-geral e o secretariado também vão conduzir isso. Então, são estes elementos que, conjugados, podem, de facto, trazer de volta o partido das massas, como a Frelimo sempre nos habituou, mas é preciso que haja uma alteração no posicionamento. Há esta alteração no posicionamento é que a questão do elitismo, a questão de uma separação por classes dentro da própria Frelimo, ela seja eliminada. Ou seja, se vamos comer feijão com chima todos, vamos comer feijão com chima todos. Não pode haver muito elitismo, não pode haver uma classe baixa, não pode haver uma classe média. É preciso que ela, enquanto partido, ela se olhe como uno, indivisível. Então, só assim é que teremos uma Frelimo com capacidade de facto, responder em boa parte aquilo que são as necessidades da população, e respondendo a essas necessidades da população, terá esta possibilidade de recuperar essa boa imagem, respondendo às necessidades da população e a seguir respondendo às necessidades do próprio partido, porque este partido está no poder, é preciso compreender isso. A sua dinâmica em termos de trabalho, ela influencia diretamente a máquina governamental. Então, se ela funcionar bem, a máquina governamental, por sua vez, também vai funcionar devidamente. Então, aqui se espera que haja, de facto, uma reestruturação profunda, mas uma reestruturação que consiga, de facto, refletir todos os problemas que nós temos no país. Derson Fazeima, que estratégia a Frelimo deve adotar neste momento em que o nosso país acaba de sair de uma crise pós-eleitoral que acabamos assumindo esta como uma das crises que o país assistiu mais violenta, se formos a seguir de ponto de vista cronológico, que sobre pretensão daquilo que são os resultados eleitorais, tivemos aqui vandalizações e uma situação subversiva à ordem pública no nosso país. Ora, aqui primeiro precisamos ter em conta o seguinte: não se pode de nenhuma forma questionar a legitimidade do presidente Chapo, que foi eleito ao nível do Comitê Central do partido como candidato. Por isso só
já confere confere a legitimidade. Foi como candidato eleito por cerca de 65% dos eleitores. Isto também, por si só, confere alguma legitimidade. Agora, as convulsões, essas questões, conflitos, contestações eleitorais, ora, poderiam ter acontecido agora, como também poderia acontecer outro tipo de contestação mais à frente, como é o caso de Quênia. William Ruto ganhou eleições com muito apoio, muita popularidade, mas depois as pessoas quase que pediram para sair. Isto não quer dizer que ele não era legítimo. São as circunstâncias e a dinâmica política. Então, é preciso separar isto, por um lado. Agora, por outro, ele também tem que afirmar a sua legitimidade no âmbito do exercício do seu mandato. É sobre qual é o delivery, qual é o resultado, o que é que ele traz em termos de resposta e demanda da sociedade. Uma coisa é dizer que, olha, as pessoas votaram e votaram nele, ganhou, não há dúvida. Agora está a exercer o seu mandato, é preciso também governar no sentido de trazer o bem-estar, promover o bem-estar, para que as pessoas voltem a legitimar como um presidente que governou bem, que trouxe mudanças, que melhorou as condições de vida, etc. Tudo bem que ele pega o país num contexto destas contestações, destas crises, que estão a levar o país a uma situação de retrocesso, né? Então, ele tem um desafio acrescido. Primeiro, devolver a estabilidade, devolver ao país ao estágio em que estava, e depois trazer a sua mais-valia através da implementação do seu manifesto para levar o país para outro nível. Então, esse desafio passa também por um suporte político-partidário também bem estruturado, forte e de consensos. Por quê? Nós falamos aqui do problemas, por exemplo, que tem a ver com a corrupção. Ora, quem está a dirigir o país desde a independência é o Partido Frelimo. Nós falamos aqui de questões que têm a ver com o emprego nos jovens. Quem está a dirigir o país desde a independência é a Frelimo. Estamos a falar agora um problema da atualidade, do custo de vida. Então, todos os desafios inerentes ao país, independentemente das circunstâncias, tivemos Covid, qualquer crise, tivemos guerra dos 16 anos, etc. Vai notar que quando as pessoas falam da Frelimo, dizem, olha, a Frelimo está a governar há 50 anos, como se estivesse a governar em condições normais, né? Como se não houvesse esses problemas de mudanças climáticas, as guerras, e todos os contextos nacionais, mas também globais que vivemos e que nós temos sempre apanhado por tabela e que tem significado investimentos significativos. Então, há sim este contexto, mas ainda assim é preciso que a Frelimo se mostre como um partido transparente e que não tolera más práticas de governação, que não tolera a corrupção. Se os seus membros se envolverem nisso, aliás, o seu estatuto já indica que essas pessoas que mancham a imagem do partido devem ser penalizadas, devem ser responsabilizadas. Mas, porém, por essa questão de sempre criar este ambiente e não promoverem descontentamentos, etc., mas acaba promovendo quando o partido acaba deixando passar a ideia de que é tolerante a más práticas governativas, as questões de falta de transparência. Então, a Frelimo deve olhar para si também e responsabilizar os seus membros quando se envolvem nessa prática, para que ela, por si só, tenha a idoneidade necessária para exigir aos outros, para exigir aos funcionários públicos, para exigir ao setor privado e todos os segmentos da sociedade. Então, essa questão da ética, da moral, eu penso que tem que voltar a ser trazida e ser colocada em prática dentro do partido, para trazer essa imagem para a sociedade de que o Partido Frelimo, que está na vanguarda, que está sempre na frente, na direção do país, ela, por si só, busca a questão da disciplina e orienta os seus membros para se pautarem por uma conduta que, quando se desviam, os seus membros são responsabilizados. Para não ficar a ideia de que, quando são os outros, a lei é mais dura, mas quando se trata de membros da Frelimo, é um ministro, é um dirigente, até um membro do secretariado que comete práticas que são ilícitas, essas pessoas não são responsabilizadas. Então, essa ideia tem que sair como uma forma de educar e sensibilizar também a sociedade, projetando a Frelimo como um partido conservador, sim, mas que vai se ajustar às novas dinâmicas da sociedade.
Que estratégias acha que a Frelimo deve adotar neste momento com vista a contextualizar-se aquilo que é a atual dinâmica do país e do mundo, assumindo-se que grande parte daquilo que são as contestações aqui apresentadas pela população, composta maioritariamente por jovens, são questões ligadas ao emprego, custo de vida, ações estas que constam até daquilo que são os planos quinquenais propostos pela Frelimo nos seus vários anos de governação do nosso país? Bem, eu acho que tem que se fazer uma radiografia profunda e eu, a esta altura, já acredito que a Frelimo já fez essa radiografia, mas é preciso também recordar que há elementos que foram ignorados, principalmente nos últimos 2 mandatos, que são muito cruciais. A cultura, por exemplo, a cultura é uma ferramenta muito importante para a unificação de um povo, para o resgate de boa imagem e também para, de facto, garantir essa questão da unidade na diversidade. Digo isso porque nós, como moçambicanos, não temos, por exemplo, um estilo musical que identifica quase todo o país. Nós temos marabenta, é mais para o sul, depois tem outro estilo musical para o centro, depois temos um estilo para o norte. Não temos aqui um desporto que consiga unificar moçambicanos, que podia, se calhar, ser numa altura em que jogam mambas ou o moçambola podia servir como este elemento aglutinador. Então, é preciso que esses detalhes eles não sejam ignorados, sejam usados, de facto, como estratégia para, de facto, resgatar essa boa imagem. E temos uma outra vertente. Nós, nos últimos anos, produzimos vários escritores, mas eles estão mais engajados na vertente de se posicionar contra o governo, ou seja, há uma percepção na praça que todo aquele que está contra o governo então vai ganhar imagem, vai ganhar algum valor por via de algumas organizações da sociedade civil. Então era preciso que dentro daquilo que é a própria estrutura do partido se buscasse alguns elementos que tenham a capacidade de influenciar também a opinião pública através da escrita. E isto está um pouco diminuído. Na altura nós tínhamos muito isso. Se for a recordar, tínhamos o presidente Gabuza, através dos seus poemas, era um dos elementos que trazia a questão da revolução dentro dos seus poemas e, de facto, isto servia como instrumento ou uma estratégia aglutinadora. Agora, nessa nova realidade, tem que se perceber estes elementos que mencionei, mas também a questão política e a capacidade intervencionista da política. Se a política ela for um instrumento na qual ela, bem usada, pode de facto responder os problemas pontuais da população de uma forma flexível, ela sim de facto pode servir como um instrumento fulcral para aquilo que é a pretensão da Frelimo de resgate de imagem. Mas é preciso recordar que não pode ser isto feito como sendo uma espécie de ideologia política, não pela Frelimo, mas por parte das pessoas que estão por detrás disto tudo, porque senão a população vai entrar numa onda de culturalizar a ideia de que se nós bloquearmos uma estrada no ponto X e reclamamos corrente elétrica, nós teremos. Então, não pode funcionar assim. Isso é igual a um filho rebelde, cujo pai, quando ele chora, entrega logo o que ele quer. Então, é preciso disciplinar a população. Mas essa disciplina ela não pode vir através de um choque, através do uso da força. Pode ser se disciplinar a população usando vários tipos de métodos. E esses tipos de métodos são os que eu mencionava aqui. Vou dar um outro exemplo. Na governação do presidente Gabuza, nós tínhamos o Panza. O Panza era o estilo musical que, se calhar, conseguia identificar todas as massas a nível nacional. Então, esse estilo, o presidente Gabuza olhou para ele, apostou muito nisso, através dos seus vários canais de governação, e isso, de facto, trouxe resultados positivos. Então, depois daquele estilo desmoronar, nós tivemos a invasão de vários outros estilos, perdemos a nossa identidade, então não temos como, de facto, nos unificar por uma determinada causa. Então, é preciso compreender isto, que a política, se não consegue, ela, de facto, ser usada como elemento capitalizador da cultura, da arte, de questões econômicas. Por exemplo, quando eu falo de questões econômicas, estou aqui a rolar também as várias multinacionais que nós temos no nosso país.
Essas multinacionais, elas deviam trazer para si uma questão de imagem, de orgulho nacional. Dizermos que nós temos a Total, nós temos desenvolvimento. Nós temos a Sasol, nós temos desenvolvimento. Então, isto pode ser capitalizado por este novo governo. E por estas políticas todas que nós ouvimos a partir da Praça da Independência, no discurso do presidente Chapo, eu acho que é possível. A criação do Banco de Desenvolvimento Único, a ideia de nós termos esse inspetor-geral do Estado e essa diminuição de vários funcionários, isso é por si um ponto de partida muito crucial. Mas a operacionalização disso requer o quê? Requer uma equipe que esteja engajado, que tenha um comprometimento com a causa do Estado. Enquanto nós não tivermos essa equipe que tenha esse comprometimento, isto tudo começa a hipotecar tudo aquilo que é o plano do presidente Chapo. Então, a incompetência disto será atribuída a ele. E não é isso que se requer neste momento. Para evitar isso, é necessário que se crie também instituições que tenham a capacidade de fiscalizar. Falta muito a fiscalização, porque nós questionamos que tal o projeto X, como é que está a andar, e há sempre relatórios maquiados entregues ao Presidente da República. E ele fica a perceber, a achar que está sempre tudo bem. E é isto que tem que se evitar, tem que se colocar pessoas sérias, pessoas engajadas, que tenham um comprometimento com a causa do Estado e tenham, acima de tudo, o sentido de Estado. E só assim vamos recuperar a ordem, como questionava, a ordem pública, que é muito crucial, e vamos conseguir aproximar a comunidade ao polícia e o polícia à comunidade, para, de facto, voltarmos aqui a ter um ambiente formidável para a prossecução daquilo que são os nossos sonhos como moçambicanos. Dercel Fazeima, estamos a viver dias bastante conturbados em que, em algum ponto do país, a cada dia registra-se um caso de paralisações e ou manifestações. Como é que acha que esta questão que o país tem estado a atravessar deve ser reparada nesta sessão do Comitê Central esta sexta-feira? Bom, eu penso que isto vai ser um tema incontornável, apesar de não constar na agenda formal e as sessões extraordinárias não estarem muito abertas a outros pontos, mas eu penso que este ponto vai ser tocado, até porque esta é a primeira sessão que decorre depois do processo, do processo eleitoral. É preciso também que estas pessoas que vão ser eleitas tenham esta sensibilidade do Comitê Central e esta radiografia fiel de como é que os membros interpretam todos estes fenómenos. Para, em função disso, o partido, nova direção do partido, poder se reposicionar. E a Frelimo não pode continuar a ser um partido que vive somente da história, da sua história. Partido da vanguarda, que libertou, é importante e isto é inquestionável, nem entra em debate. Então, o partido precisa de ganhar tempo para se modernizar, se ajustar a essas novas dinâmicas. E hoje, o que conta muito é a comunicação. É a comunicação que é um dos pilares da nossa sobrevivência em sociedade. Para nós podermos estar em pé, precisamos nos comunicar corretamente. Então, eu acho que o partido precisa se ajustar a esses novos tempos e poder se ajustar a essa dinâmica e trazer as pessoas certas e criar as plataformas certas para melhor comunicar-se com a sociedade. E não avançar-se para uma situação em que tem uma nova estrutura de governação interna, mas que está muito focado, concentrado mais na questão meramente administrativa, de questões protocolares, de quem é chefe, senta onde, mas trazer um partido que se abre a essa nova dinâmica. Não estou a dizer que os mais conservadores, os mais velhos devem ser esquecidos, mas também é preciso orientá-los para se adaptar a essa dinâmica, porque senão vamos ter um partido Frelimo com história e com grande responsabilidade perante a sociedade, mas que não consegue falar, não consegue estar com os seus membros e não consegue estar e se comunicar com a população no geral. Ou seja, vai deixar correr o risco de ser um partido que representa os moçambicanos. E a Frelimo também tem essa responsabilidade acrescida por conta de estar a governar há 50 anos. Isto por si só é desgastante. Então, é preciso que o partido venha a se regenerar, se adaptar. Ou seja, é o partido Frelimo que tem que se esforçar mais para voltar a conquistar e estar junto do eleitorado, junto da população, do que a população que tem que se esforçar mais
para compreender a Frelimo. Então, a Frelimo é que tem um exercício maior aqui. Então, por isso que eu chamava a atenção, que é preciso que o secretário-geral e este grupo do secretariado sejam pessoas com uma mentalidade mais aberta e mais flexíveis para responder a essas novas exigências. E não sejam, por ser pessoas mais flexíveis, não sejam para vir complicar o mandato do presidente Chapo, ou seja, não seja para vir ser oposição, para vir fazer a projeção política, a olhar que, olha, daqui a 5 anos voltamos a ter as eleições. Não, é para dar suporte necessário ao nível do partido e permitir com que o presidente se concentre na governação do país e dar suporte necessário ao presidente, também para que tenham um mandato que venha a corresponder àquilo que são as expectativas da Frelimo, que venha a responder devidamente àquilo que são o estatuto do partido Frelimo. A educação, por exemplo, no país, nos últimos anos, não se investiu na educação como deve ser. Porque não é uma questão apenas de construir mais salas de aula, disponibilizar mais carteiras e pagar ou não os professores. É preciso olhar a educação em toda a sua estrutura, mas projetando aquilo que nós queremos ser daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. O próprio Sistema Nacional da Educação é muito frágil. 2 anos, 3 anos, os manuais são descontinuados, depois há um novo Sistema Nacional da Educação, etc. Nós não estamos a investir na educação de forma acertada, de forma consistente, em todas as suas formas, em termos de conteúdos programáticos, em termos de infraestruturas, Por quê? Porque somos uma sociedade em que determinados valores, nós já vimos isso, as crianças não conseguem ter ao nível das famílias. Então, isto acaba sendo remetido, essa responsabilidade para onde? Para a escola. Então, porque não é uma questão só de educação formal, do ponto de vista de conteúdo que vai se aprender, mas é, sobretudo, a formação do homem, na forma de saber ser, saber estar, as questões de éticas, as questões da moral. Então, a escola tem que ser um meio de compensação que contribui para a formação na íntegra do ser humano, do homem que nós precisamos na nossa sociedade. Mas isto não vai acontecer quando nós vemos a escola como um local onde os valores mais elementares são colocados em causa. Primeiro, o professor não tem a formação adequada. Segundo, é o professor que está permanentemente Segura só o seu fio de pensamento, vamos transitar para este tema. Mesmo para terminarmos neste capítulo da antevisão a esta que é a terceira sessão extraordinária do Comitê Central, como é que acha que deve ser composto o secretariado, assumindo-se que com esta realização da terceira sessão também poderão ser indicados os novos membros do secretariado que vão também dinamizar aquilo que é o trabalho desta formação política a nível dos órgãos de base? Não, é importante que esse secretariado seja dinâmico e seja um secretariado que, acima de tudo, comunique bem e de todas as formas. Comunique bem com os membros, comunique bem com a população no geral. É preciso que seja um secretariado que tenha condições de reunir a população e trazer uma mensagem clara, convincente, que permita com que haja esse resgate da imagem da Frelimo como um partido de vanguarda, como um partido que está virado para promover o bem-estar para a população. Agora, são jovens, eu penso que tem que haver um equilíbrio, tem que haver jovens, mas também tem que haver pessoas mais experientes. Mas, acima de tudo, são pessoas que sabem que estão lá para cumprir uma missão política, que é de trazer a confiança do cidadão em relação ao partido Frelimo. Não olhando somente, repito isso, a esse contexto de crise. Esta questão de crise, eu penso que é uma questão, por mais dia, menos dia, será ultrapassada. Vamos ter a estabilidade governativa, mas é sobretudo olhando para aquilo que são os futuros desafios do partido Frelimo. Indo mesmo para o término deste tema ligado àquilo que é a antevisão para a realização desta terceira sessão extraordinária do Comitê Central, qual é a descrição que acha neste momento ideal para aquilo que se espera dos membros do secretariado a ser então propostos amanhã no Comitê Central? Bem, algo muito importante que deve ser feito dentro do próprio partido, e isso eu acho que deverá ou devia ser a primeira coisa que o secretariado possa fazer. Numa primeira fase, nós temos a questão de novos integrantes do partido, novos membros, simpatizantes do partido, que estão lá porque acham que vão, de facto, ganhar alguma coisa. É preciso mudar este pensamento.
mudar esse pensamento e recolocar a ideia de que estão lá para servir o partido, para que de facto o partido possa de facto servir o Estado por sua vez. Então, quando nós temos boa parte de pessoas que entram dentro do partido e olham para o partido como elemento que vai lhes fazer ascender a uma determinada posição, onde terão ganhos a nível financeiro, isso começa de facto a diluir aquilo que é o objetivo principal do partido e coloca em causa aquilo que é a sua ideologia. Então, é preciso que este secretariado consiga, de facto, devolver, resgatar esta imagem. É por isso que quando vais às reuniões nas células, muitas das pessoas que você encontra lá são pessoas de terceira idade, pessoas dos 50, 40 anos. E quando vai a um evento do partido, encontra lá jovens. Então, é preciso dinamizar isto, ter jovens nas células porque estão a fazer o trabalho a partir das bases, que são as células, e depois ter esses jovens e ter esses idosos, senhores, também nas cerimônias do partido a nível central. Então, este é um trabalho que deverá ser feito numa primeira fase pelo secretariado. E um outro ponto, eu acho que a questão de partilha de oportunidades ela deve ser feita de uma forma com que se compreenda que o fulano foi escolhido porque tem um perfil para aquela oportunidade. Ou seja, não pode se necessitar um contabilista e nós descobrimos que está a trabalhar um jurista. É preciso que se procure dentro do próprio partido um contabilista para exercer aquela função. E isto, em parte, começa a abrir um espaço com que as pessoas compreendam que, à sua vez, poderá chegar, mas que é preciso, numa primeira fase, fazer o seu devido trabalho dentro do próprio partido, porque isto é que garante a permanência do partido e a funcionalidade do partido. O Dércio pegou aqui muito bem a questão da educação. Nós podemos buscar, colocar em todas as células, por exemplo, a frase de Samora Machel, quando dizia que a escola deve servir como base para o povo tomar o poder. Então, isto seria crucial para que os jovens percebessem que a escola ela é importante, está acima de tudo. E a escola ela merece um projeto não de 5 anos, não de 10 anos, não de 20 anos, mas um projeto de longa duração, de construção de uma escola que seja resiliente a qualquer tipo de alteração. Hoje você tem pessoas na rua a insultarem, a gritar vários tipos de nomes, ofendendo, se calhar, aqui algumas figuras, mas eu acho que se tivessem uma escola com qualidade, aquelas pessoas teriam a compreensão de que isto tudo pode ser, numa primeira fase, uma instrumentalização e pode ser, numa outra fase, uma questão de uma passagem de crise dentro da nossa sociedade e que precisa daquelas pessoas elas bem engajadas para trazer soluções para isso. E porque se ficarmos todos na rua a tirar pedra, ninguém vai trazer soluções, porque, de facto, o sentido de pertença do Estado é de todos nós. E nós iríamos evitar essa questão de vandalizações, principalmente de bens públicos, como tribunais, como hospitais, como postos policiais, esquadras. Então, nós íamos evitar isso, mas para isso tem que ter uma escola. A escola, ela é um setor crucial. Para você ter um bom polícia, significa que teve uma boa preparação a nível da base, que é a escola. Para ter um bom médico, significa que teve uma boa preparação a nível da base, que é a escola. Então, é preciso olhar para a escola com uma determinada atenção, uma atenção acrescida. A escola, a saúde, e vários outros setores, mas esses dois setores são mais cruciais, são os setores sociais que são mais cruciais para que de facto se edifique uma nova imagem e se resgate de facto esses valores que com o tempo foram perdidos. É bom sim ser um partido da vanguarda, que contém uma história de libertação nacional, mas é preciso perceber que a ideia da história de libertação nacional, ela tem um valor para determinados grupos e com o tempo ela vai perdendo o seu valor. E quando ela perde o seu valor, é preciso que a Frelimo tenha uma nova coisa para apresentar na mesa. E o que é que seria? Seria uma boa governação, políticas inclusivas, transparência, respeito ao Estado democrático, essas todas coisas.
coisas. E isso sim ia fazer com que a nova juventude olhasse para Frelimo e se espelhasse nela. Não olhar para Frelimo e ter que se espelhar com o guerrilheiro da luta de libertação nacional. Não ter que se espelhar com a geração do 8 de março. Nada contra a geração do 8 de março, porque ela foi crucial para a construção do nosso Estado, mas é preciso que hajam novas gerações. E essas gerações, elas podem ser edificadas dentro da própria Frelimo, pela própria Frelimo, e o oferecer ao Estado moçambicano. Indo mesmo para este que será então o nosso segundo e último ponto para este que é o nosso Índico Podcast, tem que ver com a questão dos raptos na cidade de Maputo. Hoje fomos então testemunhas de mais um ato, numa altura em que acabam então de tomar posse os novos órgãos que comportam esta área da segurança e tranquilidade públicas. Há sensivelmente 2 semanas tomou posse o comandante-geral e ainda ontem tomou posse o vice-comandante-geral e foram patenteados também 2 profissionais da mesma área que destacaram-se nos últimos tempos naquilo que diz respeito à questão da ordem, segurança e tranquilidade públicas. Uma das questões bem levantadas pelo Presidente da República é a questão da entrega no combate aos raptos, terrorismo e surgimento de grupos radicais no nosso país que acabam tentando contra aquilo que é a situação da ordem, segurança e tranquilidade públicas. A estas alturas, que reformas achas que devem ser tomadas em consideração com vista a estancar este mal que muito também influencia naquilo que é então o rompimento do tecido econômico, assumindo-se que isto retrai também aquilo que é o investimento implantado no nosso país com esta intimidação ao setor empresarial? Não, de facto este é um problema bicudo que temos. Neste novo ciclo de governação, penso que é o segundo rapto que acontece, né? Ou pelo menos este ano. E o presidente Daniel Chapo já deu o alerta vermelho, que está preocupado, e sobretudo com a ideia e a percepção pública de que a polícia está envolvida, tem estado envolvido nestas situações. Então, é uma afronta ao poder público e num contexto, numa semana em que nós estamos a discutir a questão da segurança, que estamos a discutir a questão da polícia com essas novas nomeações que vão acontecendo. É preciso que as nossas instituições venham a reagir. O presidente já deu sinal, já deu luz verde no sentido de que, olha, temos que responder a isso. Então, caberá agora à polícia, à Cernic, a todas as unidades das Forças de Defesa e Segurança, dizer o que é que precisam para resolver. Porque já estamos a falar disso há mais de 10 anos, desde 2011. E a situação, no lugar de retroceder, parece que eles, os raptores, têm sido mais ousados, mesmo com aqueles grupos que são neutralizados. Depois aparecem outros, então parece que é preciso investirmos mais em encontrar os mandantes, responsabilizarmos e por conta disso, consequentemente, penso que os operativos também acabarão por desaparecer. É sim uma situação de crime transnacional, temos um ministro do interior que conhece muito bem esse sistema internacional de segurança, que tem uma ligação muito forte com essa questão da Interpol, temos novas lideranças no Comando-Geral da Polícia. Eu penso que isto tudo só valerá a pena se este grupo conseguir trazer mais segurança, conseguir trazer uma resposta a esses grandes problemas de segurança que nós temos no país, nomeadamente a questão dos raptos, a questão do terrorismo, e estas questões que têm a ver com este momento todo de vandalizações, de destruição, porque tudo isso acaba tocando exatamente na fórmula de solução daquilo que são os problemas da sociedade. Os empresários, já temos há uns anos os empresários a tirar o seu capital, e alguns até se retiraram do país, a descontinuar os seus investimentos. Em Cabo Delegado, temos o projeto da Total, que está por arrancar há anos, e quando chega o momento que parece estar pronto para se iniciar com a exploração, acontece mais uma situação. Então, a questão de segurança é central para a estabilidade do país, para a mobilização de recursos e para o progresso em termos de investimentos que possam gerar emprego e possam transformar a sociedade no geral. Então, é preciso este elenco que entrou investigar, analisar, tentar perceber as causas, as conexões, o que é que está por detrás disso. Já há pessoas que estão presas relacionadas com a questão do rapto. Qual é a informação? Fala-se muito de suspeita, de polícia estar envolvida. Eu acho que a polícia também tem que se posicionar e não ficar sempre, na defensiva e em silêncio, como se não estivesse a ouvir.
Não é? Inclusive o clamor que o próprio chefe de Estado também já fez. Então, são polícias esses que estão mortos, são polícias esses que andam a raptar as pessoas. Qual é a relação entre a polícia e os raptos? O tipo de armamento que esses raptores usam parece ser o mesmo que é usado pela polícia, que é as armas AK-47. Então, é preciso trazer resposta urgente para isso. E essa questão de segurança pública, nós temos visto com essas narrativas políticas, esses decretos que andam por aí, em que coloca a polícia também como um alvo a bater. Então, a polícia tem que se posicionar em relação a isso. Não podemos olhar isso de uma forma romântica. Essa questão da degradação da ordem, da segurança pública, não pode ser olhado com passividade pela polícia. Então tem que investir sob o ponto de vista de comunicação com a comunidade, sob o ponto de vista de posicionamento e, se for o caso, investir em termos de meios, técnicas para responder a esta situação, porque precisamos parar. Já são mais de 10 anos em que nós estamos a viver e a conviver com os raptos e os sinais, infelizmente, não são nada bons. Alves Mulungo, a mesma questão. Como é que prepara para este cenário? Que estratégias devem ser então desenhadas com vista a colmatar este mal que naturalmente implica sobremaneira naquilo que é o nosso tecido econômico nacional? Numa primeira fase temos que compreender que as manifestações elas diminuíram a capacidade em termos de infraestruturas do setor de segurança no nosso país, ou seja, a presença do Estado, ela de facto foi diminuída em algumas regiões, com a destruição de postos policiais, esquadras em quase todo o país. Num outro ponto, temos que também entender que a questão de segurança ela é inegociável. E sendo ela inegociável, é preciso que haja de facto aqui uma preocupação. E uma preocupação é equipar a polícia com dispositivos mesmo que tenham a capacidade de neutralizar esses malfeitores que têm colocado em causa a questão da ordem e tranquilidade pública. E estes equipamentos iriam possibilitar, numa outra fase também, a polícia se posicionar perante os manifestantes. Olha, vou usar aqui um exemplo. Um polícia, para conversar com o manifestante, ele tem que descer da viatura, estar a menos de meio metro com o manifestante. Ele já está exposto. Então fica difícil a sua atuação. Então, se ele fica a meio metro do manifestante, ele não tem muita margem de manobra. Ou seja, se ele tivesse uma espécie de um alto-falante, onde ele comunicasse de uma rádio da sua viatura as pessoas para ficarem calmas, e tivessem, na altura do presidente Gabusa, nós tínhamos jatos de água, e tivessem esses equipamentos todos, significa que a polícia teria mais meios para atuar, não no sentido de usar balas reais, mas de usar os dispositivos, os meios que estão ao seu dispor para repelir este tipo de problema. Então, isto verifica-se também na questão dos raptos. Na questão dos raptos, é preciso que todos os setores da segurança, a Polícia de Investigação Criminal, os serviços de informação e segurança do Estado e a própria polícia estejam engajados no sentido de que a coleta de informação ela devidamente processada dê indicadores claros de onde é que isso surge. E se nós não conseguimos, de facto, pegar o ladrão por via de informação, há um detalhe que é muito crucial que se usa para, de facto, neutralizar os terroristas a nível internacional, que é o famoso follow the money, ou seja, você segue os canais que, de facto, alimentam essas redes e, seguindo esses canais que alimentam essas redes, é possível, sim, desmantelar essas redes. E essa estratégia, ela serve não só para a questão dos raptos, mas também para a questão do terrorismo. Não sei se recorda, nós tivemos aqui um processo levantado pelo Banco de Moçambique, junto com a Procuradoria-Geral da República, de empresas que estavam no processo de branqueamento de capital e financiavam, de facto, o terrorismo em Cabo Delgado. Isto enfraqueceu a atuação dos terroristas em Cabo Delgado, porque neutralizou-se todo aquele dispositivo que estava montado, ou o circuito que estava montado, que alimentava este tipo de crime. Então, nós entramos numa nova onda, e nesta onda é preciso que haja, de facto, um engajamento nesse sentido para voltar a neutralizar tanto esta questão dos raptos, mas também na questão do terrorismo em Cabo Delgado. Um Estado que per si não consiga, de facto, colocar a ordem, é um Estado que está, de facto, a dar sinais de um Estado falhado. Nós não estamos, de facto, no nível de um Estado falhado,
mas os sinais todos, a nossa benevolência para com esses raptos, isto demonstra que Moçambique está a transformar-se num campo fértil para o crime organizado. Então é preciso que o Estado demonstre a sua força. O Estado tem o uso e o monopólio da força. Então ela tem que usar isto ao seu favor para, de facto, demonstrar aos raptores a sua força. E isto vai passar a imagem a todos os outros. E é este elemento que o terrorista em Cabo Delgado usa. O terrorista, ele ataca a população como sendo um alvo secundário, porque ele tem um alvo primário, que é o governo do dia. Ele pretende emitir uma determinada mensagem. Então o Estado também pode, de facto, pegar esses raptores, usá-los como exemplo para passar a imagem aos outros que pretendem entrar neste ramo ou que também já estão a trabalhar neste ramo, de que, olha, o Estado está atento, está pronto para, de facto, repelir qualquer tentativa ou qualquer intenção de raptar um cidadão nacional ou estrangeiro. É por isso que se diz que o dispositivo de segurança do Estado ele é avaliado pelas coisas que não aconteceram. Ou seja, se os raptos, o terrorismo não acontece no Estado, significa que o dispositivo está a funcionar devidamente. Na sua visão, acredita que a questão das manifestações veio fragilizar aquilo que é, na verdade, a operacionalidade das forças de segurança no nosso país? Eu acho que, em parte, sim. Ela veio fragilizar porque expôs a incapacidade, em parte, das nossas forças de defesa e segurança de lidar com este tipo de situação, que é a manifestação. Por quê? Por falta de meios. Não que não haja um treinamento no sentido de responder a isto, mas é exatamente a questão que eu levantava. É a falta de meios. É por isso que você tem um polícia que ele está ali a conversar com os manifestantes e quando eles se agitam, ele prefere dar tiros para o ar, que também é perigoso, porque a munição, quando ela retorna, pela gravidade, ela pode aleijar alguém ou alvejar alguém, e retorna, entra na sua viatura e desaparece. Então, isto demonstra, de facto, que há aqui um problema por ser resolvido. Agora, podemos buscar o posicionamento que nós vimos dos militares. Os militares tiveram um posicionamento na qual a população os aceitava, porque conversavam com a população e não passavam a imagem intimidatória à população. Então, era preciso que uma espécie de cooperação entre esses dois setores de facto partilhassem essa experiência para que a polícia nas próximas vezes também pudesse ter essa capacidade, mesmo na ausência de meios, de lidar com a população no sentido de diálogo. Como falava o Derso, falta muito a questão do diálogo, falta muito a comunicação com a população. Então, comunicando mais, se calhar possamos estancar muitas coisas que têm acontecido nos últimos meses no nosso país. Derso Fazema, comunga da mesma opinião? Olha, sim, temos esses desafios todos. A questão dessas manifestações retrocederam muito a nossa capacidade de intervenção em vários sentidos, na polícia, na educação, na saúde. As infraestruturas ficaram afetadas, o tecido econômico, enfim. Então, há de haver necessidade, sim, de repor a capacidade que já existia antes, que por si só não era suficiente para responder a crimes como estes, inclusivamente aos crimes do rapto e tráfico de droga e outros. Mas, acima de tudo, é repensarmos na polícia a partir da base, né? Como é que são recrutadas essas pessoas, quem são essas pessoas, como é que são formadas, em quanto tempo são formadas, quais são as diferentes unidades que existem dentro da polícia, né? Nós vemos os guardas de proteção, têm boa vontade, estão na rua, mas parece estarem mais num trabalho de protocolo administrativo, que sem capacidade de abordar qualquer um com alguma contundência, com alguma estrutura necessária. Aquela é uma polícia que atua com força para os fracos, mas nós sabemos que o perigo que existe é de crime organizado. Então, tem aquela polícia de proteção capacidade de fazer uma primeira abordagem com a estrutura necessária, capaz de conter o avanço de um criminoso, capaz de travar assalto de uma viatura, sabendo nós que essas pessoas que se envolvem no furto de viaturas, no tráfico de droga, no rapto, são pessoas pujantes, pessoas que parecem estarem tecnicamente muito bem preparadas. Tanto é que mesmo aquelas pessoas que têm seguranças particulares são neutralizados e eles não têm pudor, não têm medo. Então,
quais são essas unidades capazes de afrontar esse tipo de criminoso? Então, é preciso também repensarmos na formação da nossa polícia. Esta polícia de proteção que está na estrada, reconheço, tem boa intenção, só a presença deles já afugenta algum tipo de criminoso, mas eu penso que precisamos de mais alguma coisa, não é? Mais alguma coisa. Precisamos de elevar o padrão, os requisitos e a capacidade física, a capacidade de abordagem, de intervenção e, sobretudo, o tipo de formação que essas polícias precisam ter, o tipo de meios que essa polícia precisa ter. Cada polícia que está na estrada, mesmo a polícia de proteção, ele só tem que ser uma esquadra, tem que ser uma unidade policial, ele tem que estar pronto para intervir de todas as formas e depois levar as pessoas para as esquadras, para as unidades da polícia, onde vão ter outro tipo de abordagem. Mas ele só tem que ser uma autoridade. Porque não interessa dizer que, olha, agora temos um universo de 15 mil, de 30 mil polícias, mas que esses 30 mil polícias depois não se deixam, não têm a preparação física necessária para poder intervir numa situação de crime. Então, há desafios muito grandes ao nível da nossa polícia. Claramente que isso requer recursos, requer investimento, que nós não temos, porque nós não vamos agora dizer que, olha, temos uma polícia como se fosse equiparável àquela polícia que temos nos Estados Unidos, na França, etc., quando nossa educação não acompanha o mesmo tipo de evolução. O nosso sistema ainda de saúde... no capítulo da educação, recordo-me ter, então, cortado enquanto ainda fazia menção sobre esta questão de educação. Julgamos todos que a base é a educação. Onde é que está a falhar a nossa educação? Pois assumimos que, por um lado, existe esta educação propiciada pelo Estado, mas também existe a educação que parte lá a partir de casa. Onde é que esta educação está a falhar para que possamos ter um homem digno para se conviver em sociedade? Não, na educação, eu penso que a escola tem uma responsabilidade no nosso contexto maior do que as famílias, porque as nossas famílias... nós temos sim a educação, mas a forma, a nossa base não é tão estruturada, capaz de transmitir todos os valores necessários para uma boa convivência. Então, a escola, no nosso contexto, tem essa responsabilidade de fazer a devida compensação, de não só formar para saber ler e escrever, mas também formar a pessoa para saber estar e conviver em sociedade. Nós temos essa questão dos casamentos prematuros. Há várias escolas que estão lá, onde depois do meio do ano as meninas desaparecem, porque vão, a família, a padrinha, a questão do casamento, por questões de tradição, por questões sei lá de quê. Não é? Então, é preciso que a escola exerça também essa responsabilidade social de sensibilizar a comunidade, mas também sensibilizar os alunos para garantir a sua permanência na escola. Agora, a questão é o que a escola oferece para o aluno e a sua família, dizer que, olha, aí tem um valor adicional. Porque se ele, quando vai à escola, senta debaixo de uma árvore, qual é o valor que estás a transmitir para esta criança, para esta família? Dizer que, olha, estamos aqui, sentamos embaixo da árvore, sentamos na esteira. Quando vai na escola também é a mesma coisa. A questão do simbolismo, para as pessoas darem o valor necessário. Eu penso que o presidente Chapo já está a dar bons sinais de que quer olhar para a educação como um dos centros da sua governação. Tanto é que já tem estado a falar de lançar a questão da educação patriótica, de valores, alguma disciplina que agrega esses elementos todos. Mas também é preciso termos professores bem preparados e professores que vão por amor. Porque a questão de como é que chegamos nos nossos empregos também conta muito sobre como é que nós vamos estar, como é que nós vamos exercer o nosso papel. Então, ser professor não pode ser um caminho para encontrar um emprego. Então, como é que aquelas pessoas chegam e depois se tornam formadores? Como é que se tornam professores? Depois, o que é a escola? Se a pessoa já vive no caniço e depois vai estudar debaixo de uma árvore, então essa pessoa também olha para a educação como algo que não tem valor para ela. Então, vale a pena estar aonde? A cuidar dos cabritos, cuidar dos bois, etc. Não é? Porque vai ter um retorno imediato. E na primeira chance para a família, vale a pena levar a filha e colocar a casar prematuramente. Então, a escola tem que não só ser um lugar de aprender a ler e escrever, mas tem que representar este símbolo de poder, de que é algo que vai trazer mais valia, vai agregar valor à criança. Mesmo nos centros urbanos, onde temos as escolas convencionais, as pessoas têm que ir para lá aprender, olha, tem uma carteira,
tem os meios necessários para todos nós darmos o valor necessário para isso. É um investimento que requer tempo, requer persistência, requer consistência, mas os resultados é que vão contribuir para essa agenda de transformação que nós queremos, a transformação social, política e econômica do país, porque as pessoas vão entender, vão compreender melhor. Agora nós vemos que uma parte da sociedade, um segmento da sociedade, está a cair numa agenda de manipulação, que está a fazer coisas como se estivesse hipnotizada, não está a compreender, porque o elemento educação não está lá, então ela não está a avaliar, só está a olhar é bom. Não, eu estou a trazer uma coisa boa, agora você não paga nada, agora você não precisa respeitar a polícia, você mata a polícia. Agora, todos esses não prestam. A pessoa não tem estrutura para olhar por si só e dizer que, olha, isto vale a pena ou isto não vale a pena. Por quê? Porque não tem uma direção. Então a escola tem esse papel, não só de formar, não só, mas acima de tudo de educar, ajudar a construir uma sociedade. Alves Mulungo, mesmo em jeito de considerações finais, 2 minutos apenas, estamos para caminhar para o término desta que é a nossa primeira edição do Índico Podcast. Sim, eu acho que na escola já temos, por exemplo, algumas linhas orientadoras. Se pegarmos a ideia de que vai se fornecer lanche escolar às crianças, ou seja, algum tipo de alimento quando elas lá estiverem, isso significa que quer-se chamar a criança para a escola para ela estudar, mas também ela ir para lá com o objetivo de ir, de facto, obter esse lanche. É uma forma de chamar a criança para a escola. E se nós formos a recuar na década de 90, ou final da década de 80, nós tivemos isso nas escolas. E isto era uma forma de fazer com que as crianças aderissem às escolas, porque lá elas terão a possibilidade, de facto, de ter um lanche. Não imagina uma criança que já dormiu com fome, ela tem que acordar, fazer os deveres da casa, depois sair para a escola e sentar por debaixo de uma árvore para poder aprender. Então, não há um clima, não há infraestrutura para que, de facto, esta criança consiga perceber a dimensão da escola na sua vida. Então, tendo esses elementos, que numa primeira fase podem ser de menor impacto, mas elas já contribuem em algum momento para que a criança perceba que esta escola pode transformar a sua vida. E em cada vilarejo ou em cada localidade é preciso que hajam exemplos de pessoas que atingiram um determinado nível por causa desta escola. Se a criança só sai de casa, vai vendo uma mata até a sua escola onde senta numa árvore, a percepção que ela tem da vida é de criadores ou de pastores de gado caprino, e também de um professor que também despachou-se na sua casa e foi se fazer a esta aula. Então é preciso moldar o pensamento, e moldar o pensamento é mudar a visão das coisas que estas crianças veem no seu processo educacional, no seu processo de crescimento. Assim chegamos então ao término desta que foi a nossa primeira edição do Índico Podcast. Lembre-se, momentos difíceis geram homens fortes, momentos fáceis geram homens altamente fracos. Boa noite, obrigado.